Tô bonita? Tem que estar. E aí, pessoal, na aula anterior a gente estava falando da Revolução Francesa. Nós fomos da Revolução Francesa, tomada da Bastilha, passando então pela Convenção, indo até a República Jacobina e com a morte do Robespierre e o fim da República Jacobina. Quando o Robespierre então ele é executado, ele é guilhotinado, os girondinos retomam o poder e eles percebem que uma pessoa só governando a França não estava dando muito certo, e, enfim, o que eles fizeram? Um diretório, 5 pessoas governando a França. E os girondinos resolveram convidar um jovem general chamado Napoleão Bonaparte para fazer parte então desse diretório, visto que ele havia se destacado, ele tinha vencido inúmeras batalhas, então ele era alguém que tinha o exército muito próximo a ele. E aí girondinos pensaram assim, a gente trazendo esse rapaz, a gente vai estar trazendo também o exército próximo de nós e nós não vamos sofrer um novo golpe. Então essa era a ideia dos girondinos no diretório. Começaram a governar até que o Napoleão ele acabou se destacando. E quando ele se destaca e eles percebem que o diretório não estava dando muito certo, enfim, 5 pessoas governando e tal, eles transformaram o diretório em consulado, 3 cônsules. Entre esses 3 cônsules, o Napoleão ele era o primeiro cônsul, ele era aquele que realmente governava, e os outros 2 eram uma espécie de cônsul consultivo. Ficou estranho, mas é isso mesmo, cônsul consultivo, em que eles ajudavam o Napoleão, mas quem governava, quem tomava as decisões era o Napoleão. Até que ele fez lá algumas normas e se tornou cônsul vitalício. Gente, o que é cônsul vitalício? Vitalício para a vida toda, ou seja, ele só deixaria de ser cônsul quando ele morresse. Olha que interessante. Quando ele se tornou cônsul vitalício, ele resolveu então e deu um golpe, chamado golpe 18 Brumário. Então a gente sabe que na França o calendário ele era diferente, por isso que o nome é 18 Brumário. E quando ele dá o golpe 18 Brumário, ele encerra a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa ela encerra em 1799. Ela começou em 1789 e ela vai até 1799 com o golpe 18 Brumário, porque agora a gente vai ter um Napoleão governando. Quando o Napoleão então está governando, ele tem cônsul, ele resolve fazer a política dele e transformar ele num cara carismático para agradar tanto a burguesia, os ex-girondinos, quanto o povo, os que eram jacobinos. E aí ele vai fazer algumas instituições. Por exemplo, aqui, o Banco da França. Por que ele cria o Banco da França? Porque quando ele cria o Banco da França, ele financia tanto o povo quanto os burgueses. Ele financia tanto a parte agrária, que era o povo, quanto a industrialização. Ele começa um processo de modernização na França e ele começa a fortalecer a indústria francesa também. Então ele agrada os 2 lados. Vai fazer um código civil. E esse código civil é extremamente interessante, porque ele vai dizer assim, que todo cidadão é igual perante a lei, tanto a burguesia quanto o povo. Então ele agrada. Ele vai criar uma coisa que todo mundo acha assim, nossa, muito inovador para 1700, 1800 e pouquinho aqui, 1802, por aí. Ele vai criar o divórcio. E isso ele vai dar direito às mulheres divorciadas. Olha que coisa interessante, né? Isso, veja o quanto Napoleão estava à frente. Ele era um cara assim, ele era uma espécie de déspota esclarecido. Por quê? Porque ele queria governar sozinho, ao mesmo tempo ele trazia leis que lhe davam uma igualdade de condições a todo o povo, a toda a burguesia. Junto com isso, ele vai fazer uma reforma educacional. Escola pública na França, gente. Todo mundo tinha acesso à escola nesse momento, à educação nesse momento. A gente está no século 21 e ainda assim, né, na lei diz que todo mundo tem direito à escola, mas a gente sabe que na prática a situação não é bem assim, especialmente nesse momento de pandemia. Mas beleza, continuando. Nessa
reforma educacional, ele vai pegar o Palácio do Louvre e vai transformar o Palácio do Louvre em museu. O Museu do Louvre, ele vai deixar com que o povo entre aonde antes só entrava a nobreza. E a partir de agora eles começam a olhar como aquela nobreza vivia. E aí ele vai fortalecer a Revolução Francesa, porque aí o povo vai ter certeza que fez a coisa certa tirando o rei do poder. E ele vai ter uma visão expansionista, porque pensa, ele era general. Então ele começa a atacar outros povos e ele vai começar a tirar tesouros históricos desses lugares em que ele vai atacando e levando para o Museu do Louvre. Então as pessoas não podem viajar, por exemplo, para a África, mas elas têm condições de ver alguma coisa na África no Museu do Louvre, porque o Napoleão levou. Olha a reforma educacional que ele faz. Interessante, né? Tem gente que nunca foi no Museu de Ponta Grossa ainda, tá? Só para lembrar. Estado laico. O que é o Estado laico? A igreja, lá naquele regime absolutista, no antigo regime, a igreja tinha muita força. Lembra que ela era dividida em clero, nobreza e povo? Então ela tinha muita força. E quando derrubou o rei, também se derrubou a igreja. A igreja perdeu muita força, mas ela estava começando a se reerguer. Nisso, Napoleão faz uma lei, né, em que o Estado na França é laico, ou seja, ele é separado da igreja. A igreja tem o seu código e o Estado tem um código. Então ele separa isso. Isso tudo para trazer tanto a burguesia quanto o povo para junto dele, para ele ser um cara carismático. Essa era a ideia do Napoleão. Nisso ele vai falar assim: poxa, eu já sou o primeiro cônsul, eu só vou sair daqui quando eu morrer. E fica lá pensando, né? Porque dizem alguns historiadores que ele era pequenininho, então ele pensava muito, né? Não, brincadeira. E aí assim, ele vai fazer um plebiscito. Plebiscito é usado ainda na política, em todos os lugares do mundo. O que é um plebiscito? É uma consulta ao povo. Ele foi e consultou ao povo: olha, gente, eu sou o primeiro cônsul vitalício. O que vocês acham de eu me tornar imperador? E o povo foi lá e votou em massa para ele se tornar imperador. Então veja, você pensa assim, cara, mas lá em 1789 eles não estavam brigando porque tinha um rei absolutista que mandava em tudo? Daí, ó, passou do rei absolutista para um rei, para uma monarquia constitucional, onde o rei tinha uma constituição, para o poder dos girondinos para a burguesia, para o poder dos jacobinos para a república, para o poder dos girondinos de novo com o diretório consular, e agora a gente vai ter um imperador? Vai. Mas não há um retrocesso, porque como eu disse, ele não era absolutista. Ele era sim um déspota esclarecido. Ele pensava no povo, né? Então por isso que o povo votou em massa. E aí, eu já disse isso, mas eu vou repetir para você não esquecer. Ele era um general. Napoleão tinha dito a frase lá assim: ó, se me virem avançando, sigam-me. Se me virem recuando, me matem. O cara, ele vencia todas as batalhas, ele era estrategista, ele pensava antes de enfrentar qualquer batalha. Enfim, ele era o cara, né? E aí, ideia expansionista. Ele tinha ideia de dominar o mundo, supostamente, né? E aí ele vai ter essa ideia e ele vai começar a querer atacar os outros países. Quando isso acontece, lógico que ele vai ter oposição. Ele vai ter oposição, por exemplo, da Rússia, que era um país absolutista, porque o czar não queria que acontecesse na Rússia a mesma coisa que aconteceu na França, e o rei for até guilhotinado. E ele vai ter oposição de países com economia liberal, como por exemplo a Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha uma economia liberal, mas ela não queria ser liberal, ela não queria ter concorrência. E a França, ela não queria ter concorrência, e a França tinha, que eu falei lá, modernizado a sua indústria. Então a França agora já tinha condições de concorrer com a Inglaterra economicamente. E aí o Napoleão diz assim: cara, né, eles estão me sendo oposição e tudo mais à minha expansão territorial, não tem problema, eu vou continuar porque eu sou general, eu sou estrategista, e eu vou te falar que o povo tinha medo do Napoleão, sim.
sabe? E aí ele começa e tal. Só que a maior oposição dele é a Inglaterra. Só que a Inglaterra, estrategicamente, geograficamente, a Inglaterra é beneficiada. Por quê? Porque o Napoleão ele era muito bom com o exército em terra. Mas para chegar na Inglaterra tinha que atravessar o Canal da Mancha. E aí a marinha inglesa ficava ali no Canal da Mancha. E ele não tinha marinha para enfrentar. E aí ele foi lá, e como eu disse, estrategista, foi e faz assim: eu não posso chegar na Inglaterra, então eu vou bloquear todos os países da Europa continental para não comercializar com a Inglaterra. E aí eu enfraqueço. Isso se chama bloqueio continental. A ideia, assim, bem grotesca, é que ele fez uma barreira em que os países da Europa não poderiam comercializar com a Inglaterra. Então, o que ele imaginava? Que isso ia enfraquecer. Ele vai conseguir, em alguns casos, vai influenciar a independência das colônias espanholas. Ele vai influenciar, inclusive, a independência do próprio Brasil indiretamente por causa do bloqueio continental, mas não vai resolver muito. Ele vai ter, então, várias batalhas. Quando ele faz o bloqueio continental e a Europa continental aqui fica com medo dele, porque ele está vindo com o exército, está tomando, inclusive, alguns territórios, tipo Espanha, ele vai se virar para a França. E quando ele se vira para a França, que é o detalhe, porque ele tinha a estratégia, mas ele não conhecia o território russo. Tá? Então ele se dirige então para a Rússia, E aí ele vai lá se dirigindo para a Rússia e o exército russo, ele era pobre, ele estava até despreparado, mas ele conhecia muito bem o seu território. O que ele fez? Ao invés dele vir ao encontro dos franceses, não, eles foram recuando. E cada vez que eles recuavam, os franceses entravam mais pro território russo. E eles entravam mais pro território russo. E os russos, por sua vez, ao recuar, eles pegavam toda a alimentação que eles queriam naquela região e eles queimavam todo o resto. Se chama de terra arrasada. Para quê? Para não sobrar nada para os franceses. Passou meses. O que aconteceu? O exército russo bem alimentado dentro do seu território, conhecendo o seu clima, e o exército francês mal alimentado, muito frio. Então a gente diz que essa primeira batalha perdida pelo Napoleão Bonaparte foi perdida pelo general Inverno. Não teve um exército, foi o inverno russo, né, com a estratégia, obviamente, dos russos, mas foi o inverno russo que venceu o Napoleão. E aí tem muita gente que lá na frente vai comparar na Segunda Guerra Mundial que o Napoleão não conhecia a geografia da Rússia, mas que Hitler não conhecia a história do Napoleão, por isso que foi lá também. Mas isso é uma outra situação. Quando ele é derrotado, ele é exilado. Então o que é exílio? Ele é mandado para fora da França, ele é exilado lá na ilha de Elba, na Itália, e ele fica lá. Dizem alguns historiadores bem fofoqueiros que alguns franceses foram lá e libertaram o Napoleão desse exílio. A gente não sabe exatamente como que ele fugiu, mas ele fugiu do exílio. Quando ele foge do exílio, lá na França, estava governando uma monarquia, a monarquia do Luís XVIII. E o Luís XVIII, então, quando ele sabe que o Napoleão fugiu lá da ilha de Elba e ele está voltando para a França, quem foge? O Luís XVIII. Ele diz: eu não vou ser guilhotinado igual lá o Luís XVI, eu vou fugir. E ele foge da França e ele deixa a França sem governo. Quando ele deixa a França sem governo, Napoleão chega. E ele chega assim ovacionado. O povo está adorando que ele voltou, porque lembra que ele era carismático lá por causa do consulado? O cara foi esperto. E aí o povo, feliz, né? Esse período é conhecido como o governo dos 100 dias do Napoleão Bonaparte. E aí ele volta e tal. E ao invés dele rever a sua política, porque já que ele estava enfrentando problemas, estava em guerra e tudo mais, ele revê. Ó o sinal, pessoal, pode deixar, é o nosso sinal, para você lembrar como é que é. Então vamos lá. E aí a gente tem essa situação de que Napoleão, então, ele não reviu, ele continuou com a ideia expansionista. E ao continuar com a ideia expansionista, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo, né? Pelo general agora, um general inglês,
chamado Wellington. Esse é um general de verdade, não é um general igual ao inverno. Esse é um general de verdade. E ele vai ser novamente exilado, mas agora não ali. Vão colocar ele lá na África, numa ilha chamada Ilha de Santa Helena, na África. E ele fica lá. E ele morre, né? Então isso vai acontecer em 1815, ele vai morrer em 1820. Ele fica 5 anos exilado lá na Ilha de Santa Helena até morrer. E o mais legal, como que ele morreu? Não sei. Ninguém sabe. Dizem que ele morreu. Uns dizem que ele morreu louco, outros dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele já era doentinho, por isso que ele vivia com a mãozinha aqui dentro assim, e por isso que ele morreu. Outros dizem que ele se envenenou, mas o que a gente sabe é que ele morreu. Como não tinha autópsia e ML naquele momento para a gente saber do que ele morreu, ele morreu. E o que é bacana da gente saber, que esse cara, né, Napoleão Bonaparte, ele vai influenciar o mundo inteiro. Como eu disse, a gente nas próximas aulas vamos ver sobre a independência da América Espanhola, a independência do Brasil, e tudo isso foi influenciado indiretamente pelo Napoleão, tá? Piadinha besta. Qual que era a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco, né? Tchau, até a próxima.